Olá, gente! Oi, tudo bem? Agora sim, eu acho que vai dar certo. A gente aqui, o professor Landolfo também já está aqui. Acho que agora vai dar certo. Vocês me ouvem bem? Vamos lá. Tá beleza. Ai. Oi, professor Landolfo, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu tô te vendo, tô Hum, te ouvindo, mas eu não tô me vendo no vídeo. Você tá me vendo? tô te vendo. Ah, então tá legal. Eu tô com algum delay aqui então na minha casa. Tá ótimo. De... Para mim, Tá, a joia. imagem está boa e o som também Tá está bom. bom. Ah, então tá Professor, legal. Então tá ah, ótimo. então tá ótimo. Eu fiz aqui já uma apresentação, professor Landolfo. Falei que hoje a gente vai conversar sobre acidente de consumo na internet. Apresentei Tá. você, que é promotor de justiça no estado de São Paulo, né? Autor também de livros de direito do consumidor, direito difuso coletivos, professor do curso G7 Jurídico, não é isso? E seja bem-vindo ao nosso Instagram, As Defensoras. Somos 4 defensoras públicas do Distrito Federal. Cada uma também leciona uma disciplina. Eu leciono a disciplina de Direito do Consumidor. E logo tive a Uhum. ideia de convidá-lo para essa live. Você que é tão sensacional nos seus livros, nas suas aulas, já assisti algumas palestras, algumas aulas. Eu acho que vai ser bem importante, porque é um assunto novo, né, Landolfo? É um assunto novo. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, dizer que é uma honra participar desse canal que está fazendo um baita sucesso. E graças aí à competência de vocês que se uniram num projeto tão legal. Então, eu quero dizer que para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui para poder bater esse papo com você. Agradeço o convite e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, acidente de consumo na internet, que está tão em voga hoje, né, no nosso, nas nossas discussões, não só jurídicas, como também na mídia. Né? Hoje, por exemplo, tivemos aí a notícia de que o Senado diz que amanhã a LGBT vai entrar em vigor, tem também o projeto de lei das fake news tramitando, tudo acontecendo esse ano nessa seara do direito digital. E muitas dessas novidades normativas vão acabar impactando, né, na sistematização de responsabilidade em acidente de consumo na internet. Então, muito do que a gente vai conversar hoje sobre o que está valendo, qual que é a jurisprudência atual do STJ, talvez sofra alguma alteração em breve em razão dessas novas normas. Então, acho que é um tema bem atual e importante a gente aproveitar essa oportunidade para conversar com os seguidores aí do canal de vocês, para que eles se mantenham atualizados nessa área. Perfeito, professor Landolfo, isso mesmo. Eu acho que é um tema do momento, é um assunto que vai sofrer, sim, algumas alterações. O STJ, né, vai ser questionado sobre alguns posicionamentos. Exatamente. Vamos aguardar. Por agora, a gente só vai passar o panorama atual, né? Mas com certeza vai Aham. ter várias mudanças. Professor Landolfo, vamos iniciar aqui estabelecendo o que seria uma relação de consumo e como Tá. a gente identifica uma responsabilidade na seara do direito do consumidor, tendo em vista o vício e o fato? Tá joia. Bom, relação de consumo, para a gente bater o carimbo numa relação jurídica e dizer ela é uma relação de consumo, necessariamente tem que estar presentes 3 ou 4 elementos. Né? Tem que ter de um lado o consumidor, do outro lado o fornecedor, e tem que ter pelo menos um produto ou um serviço nessa relação jurídica. Então, esses conceitos, que a doutrina chama de conceitos relacionais, eles devem estar todos presentes ao mesmo tempo, esses elementos, para que a gente possa identificar uma relação jurídica de consumo. Então, o consumidor pode ser pessoa física, pessoa jurídica, e o nosso CDC, ele teve uma preocupação nesse sentido e traz conceitos para consumidor, conceito para fornecedor, conceito para produto, conceito para serviço. Então, a gente tem várias normas trazendo esses conceitos, essas definições que acabam dando maior segurança para a identificação de uma relação jurídica de consumo. E o nosso CDC, eu costumo dizer que é a lei mais revolucionária do século XX, ela quebrou vários paradigmas, ela foi inovadora em vários aspectos, inclusive na seara da responsabilidade civil. Ó, Perfeito. responsabilidade civil
tradicional foi concebida à luz dos princípios liberais. Então, o nosso Código Civil 16, por exemplo, que é o que eu estudei quando eu estava na faculdade, já vou entregando um pouquinho aqui a minha idade, ele foi construído em cima de princípios do direito tradicional contratual clássico. Então, autonomia da vontade, a liberdade contratual, pacta sunt servanda, relatividade dos efeitos dos contratos. E essa doutrina, esses princípios, eles, com o passar dos anos, eles se mostraram insuficientes para proteger um grupo de pessoas que a gente consegue identificar, um agente econômico vulnerável chamado consumidor. Então, dessa constatação de que o direito civil, o direito privado tradicional, não dava respostas adequadas para a proteção desse grupo de vulneráveis, surge o nosso direito do consumidor. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, na área de responsabilidade civil, nesse domínio, ele é inovador, ele trouxe várias novidades, por exemplo, a responsabilidade objetiva. Perfeito. Então, hoje, tanto em caso de acidente de consumo, como em caso de vício do produto ou do serviço, a responsabilidade é objetiva. Isso facilita a vida do consumidor, porque o ônus probatório dele vai ser menor, mais tranquilo, quando ele tiver que, eventualmente, judicializar um litígio. Além da questão da responsabilidade objetiva, nós temos também a mitigação do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Então, um usuário do serviço de internet, por exemplo, ele nem tem um contrato com um Facebook, não tem um contrato com o Instagram ou com qualquer outra plataforma, qualquer outra provedor de informação, mas o fato de ele ser citado lá, ele ser ofendido nesses provedores, ele já é considerado um consumidor e pode demandar em face desses provedores a responsabilidade objetiva. Então é um grande avanço, inclusive nessa área de internet. E quando a gente pensa em acidente de consumo, é importante a gente fazer a distinção entre o acidente de consumo e a responsabilidade por um vício de um produto ou do serviço. Quando a gente fala em acidente de consumo, você que é professora dessa matéria sabe que um dos fatores determinantes é o fato gerador. O fato gerador é o defeito. Para a gente identificar um acidente de consumo, necessariamente a gente tem que encontrar um defeito nesse bem de consumo, que é aquela falha de segurança, né, decorrente do descumprimento do dever de qualidade de segurança e que insere no produto ou no serviço uma potencialidade danosa que normalmente não é possuída e por isso é inesperada para o consumidor. Então, o consumidor compra um veículo automotor, ele espera que quando ele estiver transitando com esse veículo, se ele apertar o freio vai funcionar. Eventualmente, uma falha no sistema de freios do veículo, colocando em risco a integridade física, psíquica desse consumidor, inclusive a vida, essa é um exemplo bom de defeito, né? Uma falha de segurança nesse bem de consumo. Mas não é só isso. Para a gente identificar o acidente de consumo, para além do defeito, é necessário também que o dano suportado pelo consumidor não fique circunscrito ao bem de consumo, não fique circunscrito a essa depreciação econômica que o produto defeituoso sofre. É importante que haja um dano exteriorizado. O dano que o consumidor sofre, ele precisa ser externo. Então, no exemplo do carro, ele colidiu o veículo em razão da falta de freios, com isso ele se machucou, teve danos no veículo. Isso é um exemplo bom de acidente de consumo, que nós identificamos o defeito, um dano externo que extrapola os limites da depreciação econômica desse bem de consumo. Quando a gente pensa em vício do produto, nós não temos esse risco, essa falha de segurança que compromete a integridade física, psíquica. Quando a gente pensa em vício, a gente tem que associar a ideia de inadequação. O produto viciado é o produto inadequado, que não atende a finalidade a que ele se destina. Então, você comprou um telefone celular para assistir essa nossa live, tem aí um seguidor querendo assistir a nossa live no Wi-Fi, e o Wi-Fi não está funcionando. Quer dizer, é um vício do aparelho de telefone celular que o torna inadequado. Ele pagou por um smartphone, ele espera que ele tenha essa função. Então, essa é a ideia de vício. Transportando isso para a internet, a gente vai identificar um acidente de consumo na internet quando há uma ofensa, normalmente
a honra, a imagem de um usuário desse serviço da internet. E essa ofensa, esse dano decorre de um defeito desse serviço. E aí a grande discussão é saber identificar quando que o serviço pode ser considerado defeituoso, porque o defeito é o pressuposto, é o fato gerador da responsabilidade no acidente de consumo. E quando a gente vai para o acidente de consumo na internet, necessariamente a gente tem que ter alguns cuidados com conceitos, porque aqui a gente já está tratando de temas que não são jurídicos, são temas da área de tecnologia, de formação, mas nós temos que trabalhar com alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão dessa temática. Então, o primeiro deles é o conceito de provedoria de informação. O que é um provedor de informação? Provedor de informação é aquele que produz a informação divulgada na internet. Ele produz a informação. Um exemplo mais tranquilo para a gente entender são os portais de notícias. Então, G1, UOL, Terra, Antagonista, são provedores de informações. Eles produzem informações, eles produzem um conteúdo. Um blog também é um provedor de informação. Ainda que eles estejam apenas publicando um artigo que foi escrito por uma outra pessoa, eles são provedores de informação. E o que é um provedor de conteúdo? É aquele que apenas disponibiliza na rede as informações criadas por outras pessoas, ou desenvolvidas por seus usuários. Ele não tem ingerência sobre esse material que é postado na web. Então, é o caso do Instagram, é o caso do Facebook, as redes sociais. Orkut, exatamente. Todas essas redes sociais, todos esses serviços de mensageria são provedores de conteúdo. Eles disponibilizam na rede, as informações são criadas por terceiros. E esses conceitos, a compreensão desses conceitos é fundamental para a gente compreender bem a responsabilidade em caso de acidente de consumo na internet. Perfeito, professor. E vamos agora falar especificamente dos provedores de conteúdo, porque o STJ, né, ele tinha um posicionamento, teve uma mudança de posicionamento. Um provedor de conteúdo, como o Instagram, o Facebook, ele é responsabilizado por uma informação depreciativa do consumidor? Primeira coisa, há uma relação de consumo, certo? Há uma relação de consumo. E haveria também a responsabilidade desse provedor de conteúdo? Tá. Bom, indiscutivelmente há uma relação de consumo, porque aqui a atividade que é fornecida no mercado de consumo, embora não seja uma remuneração direta, há uma remuneração indireta. O artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, que define o que é um serviço para fins de relação de consumo, traz essa definição, é a atividade fornecida mediante remuneração. E essa remuneração pode ser indireta, que é o caso. Esses provedores essas redes de relacionamento, elas comercializam espaço para publicidade, elas comercializam inclusive dados dos usuários, então não há nenhuma dúvida de que há uma remuneração e por isso é a relação de consumo. A grande discussão é saber qual que é a responsabilidade desse provedor de conteúdo no que diz respeito ao controle prévio desse conteúdo. Tem alguma responsabilidade? Ele tem o dever de controlar previamente esse conteúdo para evitar que... Como compatibilizar, né, Landolfo? Esse dever de controlar também com a censura, né? É algo que tem um choque ali. Sim. Então, são deveres desses provedores de conteúdo. Garantir o sigilo do usuário, a segurança e a inviolabilidade dos dados cadastrais dos usuários. Aqui a gente fala em qualidade de segurança. Então, todos os usuários têm que se identificar quando eles vão se cadastrar num serviço desse, e essas informações que são pessoais são sigilosas, deve garantir sigilo. E a inviolabilidade desses dados. Ele também tem o dever de que esse serviço que ele está prestando, oferecendo, funcione de maneira regular, deve assegurar a manutenção dessas páginas que contenham comunidades de usuários, e a gente fala em qualidade de adequação. Então, quando ele descumpre esses deveres, qualidade de segurança ou qualidade de adequação, invariavelmente ele vai ser responsabilizado. Agora,
E sobre essas informações que cada usuário constitui, né, produz, cada usuário compartilha lá no Facebook, no Instagram, alguém vai no perfil lá das defensoras, vem aqui no perfil das defensoras, faz uma ofensa ao professor Landolfo, faz, né, esse professor Landolfo me difama, e aí? Algum Acabou usuário de que seja... aqui, ó, o José É, falou, é o sabe tudo, exemplo. pena que é um santista. O Zé Roberto, esse flamenguista, esse ano vai sofrer bastante com a ida, né? Ele perdeu Jesus, vai sofrer bastante, evidentemente, e aí vem com essa piada aí, um abração aí, meu irmão, tudo de bom para você. Então, é responsabilidade do provedor do conteúdo, esse controle prévio, né? Esse filtro. Esse filtro é uma atividade intrínseca ao serviço que ele presta para os provedores de... Essa é uma discussão que foi levada ao Poder Judiciário, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ decidiu o seguinte, isso antes do Marco Civil da Internet. Qual foi o entendimento que o STJ tinha firmado? Bom, como regra, o provedor de site de relacionamento, provedor de conteúdo, ele não pode ser responsabilizado pelo conteúdo de terceiros, pois ele não está obrigado a fazer esse controle prévio, essa censura prévia das mensagens. Então, ele não responde por essas ofensas, porque ele não tem esse dever. Então, esse controle prévio não é uma atividade intrínseca ao serviço que ele presta, então não há que se falar em defeito. Bom, agora, por outro lado, ele vai responder solidariamente com o autor direto do dano, da ofensa, quando ele não providenciar a retirada do material do ar, no prazo de 24 horas, contado da notificação, que pode ser extrajudicial mesmo, ou judicial, desse ilícito. Então, o STJ tinha consolidado esse entendimento. Por um lado, o provedor de conteúdo, Facebook, Instagram, todos esses, Telegram, eles não têm que fazer o controle prévio. Mas, uma vez notificado sobre uma eventual ofensa, lesão à imagem de um usuário, eles têm 24 horas para suspender esse conteúdo do ar. Então, essa era a jurisprudência do STJ. Se ele não suspender, aí ele passa a ser solidariamente responsável por essa ofensa. Entendimento que estava consolidado na jurisprudência do STJ e que eu, pessoalmente, acho muito bom. Acho que atende aí a liberdade de expressão. A velocidade, né, Landolfo, que a internet gere as informações é assustadora. Talvez você deixe um comentário por 10 minutos, esse comentário já viralizou e já é o suficiente, né? Então, a vítima, né, o ofendido, tendo essa possibilidade de notificar o provedor de conteúdo, facilita demais. Mas aí vem a lei, né? A lei lá do marco da internet, né? Isso. Aí vem o Marco Civil da Internet, a nossa lei... A nossa lei 12.965 de 2014, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários da internet, e ela não encampou essa jurisprudência do STJ. Ela trouxe um regramento distinto. Ela prevê, basicamente, que a vítima, para conseguir a suspensão desse conteúdo ofensivo, vai ter que pedir em juízo. E o provedor de conteúdo só está obrigado a suspender esse conteúdo após a ordem judicial. O que significa dizer que antes disso ele não pode ser responsabilizado. Então ele não tem o dever de controlar previamente esse conteúdo e também não tem o dever de suspender essa ofensa por uma simples notificação extrajudicial. Então neste ponto, o nosso Marco Civil da Internet, ele se divorciou não só da jurisprudência do STJ, como também da normativa europeia que trata desses assuntos. Então, criou esse problema. Hoje, né, o nosso judiciário que já está soberbado de processo, agora ganhou mais esses decorrentes de ofensas na internet, que são milhões por dia. Né? Então, imagina o potencial que isso tem de congestionar ainda mais o nosso judiciário. E a norma mais problemática é o artigo 19, que traz a seguinte redação. Estou até aberto ele aqui, ó. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet, ou seja, o provedor de conteúdo, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Então, infelizmente, a partir dessa redação,
surgiu esse conflito entre a jurisprudência do STJ e a nova regra. E como você mesma disse, eu concordo com você, a velocidade, né, de transmissão de informação pela internet, ela faz com que essa regra deixe a vítima extremamente desprotegida. Então, quando entrou em vigor... São dois pontos, né? A velocidade da informação e ainda um pouco a morosidade do Poder Judiciário, né? Até possibilitar a decisão para retirar um conteúdo que ofenda a vítima. Sim. Quando entrou em vigor... Opinião, esse dispositivo, então, seria inconstitucional? Uma violação ali... Quando entrou em vigor lá em 2014... De proteção? Sim. Exatamente, que eu penso assim. Quando entrou em vigor lá em 2014 o Marco Civil da Internet, inclusive publiquei um artigo no blog Engenho Jurídico defendendo essa tese. Olha, essa norma é inconstitucional, ela fere o princípio da... Aqui nós temos dois valores, né? De um lado a liberdade de expressão, do outro lado a honra, a imagem dos usuários da internet. E essa solução que o artigo 19 traz não protege de maneira suficiente os usuários que são consumidores, né? Que têm direito não apenas à reparação, mas também à prevenção dos danos. É um direito básico que o artigo 19, a meu ver, retirou ao exigir essa judicialização do problema. Então, eu penso sim que é inconstitucional sob esse viés. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu repercussão geral num recurso, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, justamente para discutir o artigo 19. Tem um outro dispositivo do Marco Civil da Internet, esse já foi melhor, que é o artigo 21, que ele basicamente traz a mesma solução da jurisprudência do STJ, quando a ofensa envolver imagem, vídeo ou fotografia de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Aí sim, basta... Imagina a parte precisar provocar o Poder Judiciário. Pois é, já fizeram um seriado com vídeo, né? Já está na Netflix não tem que fazer. Só que o artigo 21 também tem um outro problema, apesar de nesse ponto ele ser melhor, mas ele tem um outro problema. Ele fala que, neste caso ele não atenda a uma notificação extrajudicial, a responsabilidade dele é subsidiária. E aí vai contra o CDC, porque o CDC fala que a responsabilidade de todos os que concorre para uma ofensa é solidário, artigo 7º, parágrafo único. Então, aqui a gente tem que fazer também uma interpretação dessa regra em conformidade com a sistemática consumerista, que deve prevalecer. Então, a responsabilidade aqui também, a meu juízo, é solidária e não subsidiária. E aí, quando foi para o STJ, a discussão sobre o Marco Civil da Internet, para minha surpresa e para minha infelicidade, eu fiquei surpreso realmente, porque foi inclusive a terceira turma, costuma ser bem protetiva, eles encamparam a ideia do Marco Civil da Internet. Imagino, né? Inclusive, um dos coautores do anteprojeto é um ex-advogado do Google, então você imagina o lobby que teve, né, nesse Marco Civil da Internet para inserir esse artigo 19. E o STJ, infelizmente, encampou essa ideia. Então ele decidiu o seguinte, que ele fez uma distinção, né? Para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, aquelas ofensas anteriores ao Marco Civil, nós vamos aplicar a nossa jurisprudência, então a notificação extrajudicial já obriga o provedor a retirar do ar o conteúdo ofensivo, sob pena de responsabilização. Para os fatos... Em 24 horas. 24. Exatamente. Já para os fatos supervenientes ao Marco Civil da Internet, aí não. O termo inicial da responsabilidade solidária do provedor, por força do artigo 19, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet. Então, o STJ deu validade para essa regra e agora resta o Supremo Tribunal. O STJ ele não poderia declarar inconstitucional, mas ele poderia dizer que essa regra fere o direito básico do consumidor, a prevenção de danos e dizer que não se aplica. Mas uma interpretação conforme, né? Isso, não se aplica a relação de consumo, mas infelizmente acabou encampando, validando. E aí nós temos o recurso extraordinário, que é o número 10.37396, repercussão geral reconhecida, para discutir justamente a constitucionalidade do artigo 19, e é uma ação envolvendo o Facebook. O relator desse recurso extraordinário é o ministro Dias Toffoli.
Então vamos ver, né? Eu estou acompanhando para ver qual que vai ser o desfecho dessa história e espero Isso. que ele reconheça a inconstitucionalidade dessa norma. Enfim, vamos aguardar. E E assim, quando... o mais engraçado, Landolfo, é que quando o STJ não seguia a lei, não tinha a lei, era uma construção jurisprudencial, havia um prazo, inclusive, né? O prazo era de 24 horas para o provedor de conteúdo retirar. E vem Exatamente. o artigo 19 e deixa o prazo em aberto, porque é o prazo que o juiz da causa determinar para retirada, né? Porque assim, Uhum. é a partir da decisão judicial do juiz, ele vai falar em tanto Exatamente. tempo nasce Isso. a responsabilidade. Bem observado. Mais prejudicial ainda para o consumidor. Porque Verdade. 24 horas já é assim uma coisa, é quase um ano na internet, 24 horas. Imagina a situação que fica a critério do juiz o prazo de retirada. Quanto Daí mais esse você prazo pode vê, fazer. daí você vê o quanto que teve lobby para aprovação dessa regra. É um Exatamente. lobby forte. Vamos ver o que o Supremo vai fazer com essa questão. Bom, e aí, além da questão dos provedores de conteúdos, provedores de rede, né, das redes de relacionamento, tem outros temas interessantes envolvendo o acidente de consumo, por exemplo, blog, né? Todo mundo hoje tem um blog, quase. E aí, pode ser responsabilizado por uma eventual ofensa que um leitor, um seguidor do seu blog faz lá um comentário? Por exemplo, eu não tenho blog, mas digamos que eu tivesse e eu divulgasse lá uma notícia na área de patrimônio público, improbidade. Aí vem lá um seguidor, ofende a honra do agente, da família, e aí? Como é que é a responsabilidade do blogueiro? O blog, também o STJ já enfrentou essa questão e deu uma solução que, a meu ver, é uma solução correta. A expressão blog é uma contração da expressão inglesa weblog, e numa tradução literal significa diário da rede, né, mundial de computadores. Então são páginas da internet cuja estrutura possibilita aí uma rápida e constante atualização mediante o acréscimo dos denominados posts, comentários e artigos. Esses blogs podem ser pessoais ou corporativos. E aí, nós conseguimos identificar nas atividades desenvolvidas pelos blogs os dois tipos de provedoria. Um blog tanto tem provedoria de informação quanto provedoria de conteúdo. Então, quando o coordenador do blog, que é quem faz o controle editorial, publica um artigo, quando ele faz um comentário, publica um vídeo, ele está atuando como provedor de informação, né? As matérias dos artigos disponibilizados nesse blog são provedores, são informações, então ele é um provedor de informação, daí a responsabilidade, porque se tiver uma ofensa, ele responde diretamente essa informação, mesmo que seja um artigo escrito por uma outra pessoa, né? Se ele compartilhou, ele é provedor de informação, ele pode ser responsabilizado diretamente por eventual ofensa à honra de terceiro. Agora, e os comentários que são feitos no blog? Aqui o blog atua como um provedor de conteúdo. Então, nós vamos aplicar, nesse caso de provedoria de conteúdo, a jurisprudência do STJ sobre rede de relacionamento. Então, se algum usuário, leitor do blog, faz uma ofensa à honra de terceiros, o titular do blog só será responsabilizado após uma ordem judicial, e caso ele descumpra essa ordem judicial, ele não tem o dever de fazer o controle, essa censura das informações que são publicadas no seu blog. Então, quando a atividade do blog assume a natureza de provedoria de informação, resumindo, né, a responsabilidade dos blogs, quando o próprio titular do blog produz ou publica determinada informação na web, ele responde diretamente pelos danos dela decorrentes. Ainda que o artigo tenha postado por ele tenha sido escrito por um terceiro. Aqui a gente aplica, por analogia, a súmula 221 do STJ, que dispõe que são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, essa súmula pode ser aplicada para o blog quando ele desenvolve essa atividade de provedoria de informação. Quando ele desenvolve a atividade de provedoria de conteúdo, ou seja, o que os seus seguidores fazem, publicam no seu blog, isso aqui não será possível a responsabilização direta do editor. Nós vamos aplicar as regras dos artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet. Esse é o entendimento do STJ. E aí, acho que o último tema que eu trouxe para a gente falar sobre o acidente de consumo é a responsabilidade dos portais de notícia.
né? Então, G1, UOL, Terra, nós temos vários portais de notícia hoje, Antagonista, Cruzoé, todas as imprensas que têm jornal impresso hoje trabalham também com a mídia digital, então são todos portais de notícias. Aqui em Santos nós temos a TV Tribuna, jornal impresso, secular, que agora também tem a versão online, é um portal de notícias. Bom, esses portais de notícias também desenvolvem dois tipos de atividade, a provedoria de informação e a provedoria de conteúdo. Eles produzem informações Sim. que são divulgadas na internet. Matéria jornalística, por exemplo, que divulga num site, mas eles também são provedores de conteúdo, porque sempre que eles publicam qualquer matéria, eles deixam lá um espaço para comentário dos usuários. E aí vem, pode vir de tudo, né? Aí que começa. Aí que começa. E assim, quando a responsabilidade dos portais de notícia foi levada para o STJ, o STJ deu uma solução diferente do que dá, por exemplo, para blog e para rede social. Porque o STJ diz o seguinte, a empresa jornalística, para a empresa jornalística especificamente, o controle do potencial ofensivo dos comentários não é apenas viável, mas sim necessário por ser uma atividade inerente ao objeto da empresa. Eles chegam a essa conclusão em razão do potencial de dano que um portal de notícias tem. Ele tem milhares, milhões de leitores. Então, como ele tem esse grande alcance, para um portal de notícia, excepcionalmente, mesmo quando ele é provedor de conteúdo, ele tem que fazer o controle prévio dos comentários que os seus usuários, leitores produzem, sob pena de ser responsabilizado diretamente pela ofensa, diferentemente do blog, diferentemente de uma rede social, por exemplo, um site de relacionamento. Então, essa peculiaridade do portal de notícias que o STJ trouxe, que eu acho interessante também para a gente comentar para os nossos seguidores, principalmente seguidores do canal de vocês. Certo. E Landolfo, por fim aqui, como fica a responsabilidade das influencers, das pessoas que divulgam produtos na sua página, às vezes com uma publicidade um pouco ainda velada, né? Ainda não informam que que existe um conteúdo publicitário já violando o CDC, né, de forma clara, porque o consumidor deve ser previamente informado que se trata de uma informação com fins publicitários, né? Não pode passar a título de informação, como é comumente feito, né? Você passa, tem conteúdo publicitário, mas você desvia esse conteúdo falando que é uma informação, uma dica. Eu sei que existem ainda posicionamentos bem isolados no STJ, mas os tribunais estaduais já vêm se movimentando bastante quanto à responsabilidade. Qual a sua opinião a respeito da responsabilidade dessas influencers? Na minha opinião, como elas têm elas ganham para fazer isso, né? Tem lucro. Tem lucro, elas têm interesse nessa publicidade, eu penso que elas respondem como um anunciante. Então, se esse bem de consumo, se esse anúncio é enganoso, se esse anúncio é abusivo, elas podem ser responsabilizadas também por esse eventual anúncio abusivo, anúncio enganoso, porque elas, ao receber uma remuneração, elas são parte do fornecimento, elas são também, na minha visão, fornecedoras. Não são um outsider, alguém estranho à relação de consumo, para mim elas são fornecedoras também. Elas podem ser responsabilizadas solidariamente na forma do artigo 7º, parágrafo único do CDC. A gente tem decisões nesse sentido, não sobre as influências, mas sobre, por exemplo, artistas que fazem comercial de um... Publicidade de palco, né? Publicidade de palco. Se é enganosa e ele está ganhando uma comissão ali pela venda, ele pode ser responsabilizado, né? Agora, é um tema interessante. É instigante, né? Um tema muito interessante, que eu acho que vai ter ainda posicionamento bem preciso do STJ, porque são muitos, né? Você acompanha essas influências, você percebe que trata-se sim de publicidade, não é informada para o consumidor, que tem fins publicitários, e aí a gente vai ter que enfrentar, sim, essa temática. Você sabe que hoje... esse tipo de publicidade,
pode ser sancionada, inclusive, na esfera administrativa. O PROCON deve aplicar multa, porque está ofendendo o princípio da identificação imediata da publicidade, que é um dos princípios que orientam a atividade publicitária, né? Agora, além disso, um dado interessante que é atualidade para os nossos ouvintes, seus seguidores, é que a chamada lei da fake news, ela vai cuidar também da temática da publicidade inativa, que é essa publicidade que traz alguma informação que é útil, ela não é 100% publicidade, mas ela é uma publicidade, não deixa de ser uma publicidade, e vem trazendo um regramento melhor para isso, inclusive criando uma nova instância de responsabilização, em que podem ser aplicadas sanções que vão desde uma simples advertência até 10% do faturamento dessa empresa. Então, nesse ponto, acho que vai ser um avanço a aprovação da lei das fake news. Vai cuidar melhor dessa questão da publicidade nativa, que no meio digital realmente já fugiu ao controle, né? Então, uma lei que vem para regular isso aí, eu acho que vai trazer mais segurança para todos os usuários da internet. Perfeito. Landolfo, surgiu aqui, acho que perguntou mais de uma vez um seguidor perguntando se os aplicativos de plataformas como Uber, iFood se inserem na cadeia de consumo por acidente ou vício de consumo. Uber, se tem um acidente de consumo, um veículo que se envolve no acidente, causando dano ao usuário, o Uber com certeza pode ser responsabilizado porque ele é fornecedor, ele integra essa cadeia de fornecimento, ele participa do fornecimento aí desse produto, eu penso que pode ser responsabilizado, sim. Penso. E o iFood, sem dúvida, eu acho que o iFood sem dúvida. O iFood é sem dúvida. Uber, eu vi que o STJ já enfrentou o tema e ficou meio em cima do muro. Né? Sim. Ficou em cima do muro. Sim. Mas o iFood, sem dúvida. Sim. Então tá certo, Landolfo. Acho que a gente encerra aqui a nossa live. Você conseguiu trazer todos os temas que separou? Já encerrou? Já. Eu trouxe esses aí para conversar com vocês. Eu achei que eram os mais aí importantes e também para aproveitar melhor o espaço. Tem tanta coisa que a gente pode falar, né, sobre responsabilidade civil na internet, mas eu selecionei aí uns 3, 4 importantes para a gente poder explorar com mais calma, de maneira mais verticalizada. Agradeço aí mais uma vez o convite, também foi uma grata satisfação e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo no canal, as defensoras, é um sucesso, e graças ao mérito de vocês, ao comprometimento de vocês, que estão levando informação de qualidade para as pessoas, especialmente nesse momento tão difícil, né, que as pessoas estão na quarentena, em isolamento social ainda, na maior parte das cidades do Brasil. Então, parabéns, porque vocês ainda têm as responsabilidades pessoais de vocês, as responsabilidades na defensoria, e ainda disponibilizam tempo para levar gratuitamente mensagens de qualidade aí para os seguidores de vocês. Parabéns aí pelo trabalho. E eu sou um admirador aí do trabalho de vocês. Landolfo, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante e que se fez ainda mais importante na pandemia, né? Tudo aconteceu pela internet, em decorrência do isolamento social. Muito obrigada pelas explicações, você sempre muito esclarecedor. Gosto muito das suas aulas, gosto dos seus livros. Muito obrigada, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Tá certo? E já está convidado para uma próxima live. Eu acho que depois que ser aprovada essa lei das fake news, a gente pode vir e conversar, debater alguns pontos aqui. Tá certo? Legal. Muitíssimo obrigada. Estou à disposição de vocês. Um abraço. Tchau para todo mundo que está em casa. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.